Sejam muito bem-vindos mais uma vez a Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Eu sou o pastor Gabriel Porto e no estudo dessa quarta-feira eu começarei a falar sobre a bibliologia do Novo Testamento. Nas semanas anteriores nós estudamos toda a bibliologia do Antigo Testamento, com cada um dos grupos de livros. E agora, a partir desse estudo, nós faremos a mesma coisa com o Novo Testamento. Então, antes de tudo, eu preciso explicar para vocês o processo de revelação progressiva, né? Eu escrevi assim: agora no Novo Testamento, Deus vai construir sobre as bases do Antigo Testamento. Por isso, o Novo Testamento fornece uma teologia mais avançada e desenvolvida. Nele, Deus conclui sua revelação para a humanidade. O Novo Testamento vai além do que já estava revelado no Antigo, mas ao mesmo tempo explica e confirma ele. Porém, a base do Antigo Testamento é fundamental para entendermos o Novo Testamento plena e corretamente. Esse método de Deus se revelar aos poucos, construindo uma mentalidade propícia para entender as verdades, é denominado revelação progressiva. Então, é um erro pessoas dizerem assim: nós vivemos na nova aliança, então só vou ler o Novo Testamento, não vou ler o Antigo. Não adianta, irmãos, porque seria mais ou menos a mesma coisa que você pegar uma criança e querer ensinar matemática direto por exponenciação, raiz quadrada. Não adianta, você precisa primeiro ensinar as operações básicas. E essas operações básicas que vão construir na mente dessa criança toda a base de conhecimento para que ela consiga ir para algo mais avançado. A relação Antigo e Novo Testamento é exatamente isso. No Antigo Testamento, Deus vai inserindo a revelação e as doutrinas bíblicas por meio da história de Israel, nos fornecendo toda essa base de conhecimento bíblico, teológico, histórico, para que quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós possamos já construir a partir dessa base. Senão, nós não conseguiremos entender o Novo Testamento corretamente. Então, o Novo Testamento, ele pega a revelação do Antigo e a explica e vai além dela, construindo sobre esse alicerce que o Antigo Testamento já desenvolveu. Do Novo Testamento. Se você se lembra dos estudos de Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e menores. São 5 grupos. Já no Novo Testamento, nós temos também divisões. Quais são essas divisões? A primeira delas, evangelhos, compostos pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Da mesma forma que o Antigo Testamento tinha 39 livros, o Novo vai ter 27, que somados dão os 66 livros da Bíblia. Depois, a outra categoria é de livros históricos. Nós só temos um livro, que é o livro de Atos. Então, olha que interessante. No Antigo Testamento, nós tínhamos muitos livros históricos, 12 livros pelo menos. Já no Novo Testamento, só temos um. Então, perceba que o estilo de escrita, os grupos utilizados é completamente diferente do Antigo Testamento. Depois nós temos as epístolas ou as cartas apostólicas e eclesiásticas, que são o maior grupo do Novo Testamento, que são as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Hebreus. Esse grupo também é conhecido como cartas paulinas. Por que a teologia, na forma mais correta, não chama todas elas de cartas paulinas? Porque a carta aos Hebreus, ela é o único livro do Novo Testamento que não tem autor definido. Então, até hoje não se sabe com certeza quem é o autor de Hebreus. O autor mais possível, mais provável é Paulo. Tá? Então, aqueles que afirmam ser Paulo chamam esse grupo de cartas paulinas. E outros preferem chamar apenas de cartas apostólicas, porque não se sabe exatamente quem é o autor de Hebreus. Tá? Então, essas são cartas escritas por apóstolos e para igrejas
que já viviam ali naquele contexto, naquela época, em determinadas cidades e lugares. Depois nós temos as epístolas ou as cartas apostólicas pastorais. Elas não eram para igrejas, elas eram para pastores, que são as duas cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Tá? Essas são chamadas cartas pastorais. Depois nós temos as epístolas apostólicas gerais, né, que são cartas que apóstolos não escreveram para uma igreja específica, mas para todas as igrejas que já existiam naquela época. Elas deviam ser feitas várias cópias e mandadas para todas as cidades, para todos os lugares em que já existiam igrejas, já existiam comunidades cristãs ali. Então essas são as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. E por último, a categoria de livro profético, nós também temos um livro só, que é o livro de Apocalipse, também chamado de Revelação de João. Então olha que interessante, os dois maiores grupos do Antigo Testamento, que são livros históricos e livros proféticos, que juntos são mais da metade do Antigo Testamento, no Novo Testamento são os menores grupos, porque só tem um livro histórico e um livro profético, né, em quantidade de livros. Então perceba aí que a organização é completamente diferente do Antigo Testamento. Então hoje eu já quero falar com vocês a respeito desse primeiro grupo de livros chamado de Evangelhos, né? Por que os Evangelhos e não o Evangelho? A palavra evangelho vem do grego, significa boas novas, uma mensagem boa, uma boa notícia, né? Que basicamente é falar a respeito da vinda de Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, a sua obra, sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, a obra de Cristo como um todo. Essas são as boas novas do evangelho. Mas por que 4 evangelhos e não um só? Por que Deus, pelo Espírito Santo, aprove permitir que 4 homens diferentes escrevessem narrativas a respeito da vida de Cristo? Isso tem um objetivo, porque elas foram escritas por pessoas diferentes e para grupos diferentes. Então, o primeiro evangelho, Mateus, o seu autor, lógico, Mateus. Mateus era um judeu e ele escreveu o seu evangelho para judeus, né? Inclusive, existem muitos indícios de que a primeira versão do evangelho de Mateus foi escrita em hebraico ou talvez aramaico, e depois ele foi feita uma nova versão para o grego, talvez feita pelo próprio Mateus, mas a primeira versão do evangelho de Mateus ela não era em grego, ela era em hebraico ou aramaico. Então, ela apresenta Jesus como o Messias, como o rei dos judeus, né? Como o leão da tribo de Judá. Daqui a pouco eu vou falar com a simbologia lá de Apocalipse 4 e 5, dos 4 seres viventes, né? Mas essa é a ideia. Mateus ele era um judeu, escreveu para os judeus. E qual era o objetivo de Mateus, no Evangelho de Mateus? Era provar que Jesus de Nazaré era o Messias profetizado no Antigo Testamento. E como ele fez isso? É o evangelho que mais cita cumprimento de profecias. Por várias e várias vezes nós vemos no evangelho de Mateus, e tal coisa aconteceu para que se cumprisse a escritura. Às vezes ele cita, e tal coisa aconteceu para que se cumprisse o que fora profetizado pelo profeta Isaías. E assim por diante, ou pelos profetas, quando é mais de um profeta que fala a aquele respeito. Então, dos evangelhos, o que você vai encontrar que tem mais cumprimento de profecias é o evangelho de Mateus. E isso é proposital. Ele fez isso como argumento para comprovar. Está vendo? Jesus de Nazaré é o Messias, porque ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Messias. E foi escrito aí entre 58 e 68 depois de Cristo, tá? Provavelmente 58 foi a versão hebraica e depois por volta de 68, um pouquinho antes, a versão grega. Depois nós temos o Evangelho de Marcos, né? Marcos, também chamado de João Marcos, ele era romano,
né, judaizado, mas de etnia romana. Muitos acreditam que ele era o jovem que estava no Getsêmani junto com Pedro, naquele momento em que Jesus foi orar sozinho e os discípulos ali acabaram dormindo. Então ele era um discípulo de Pedro, andou muito tempo de sua vida junto com Pedro. E quando o apóstolo Paulo morre lá em Roma, no ano 64, Pedro vai para Roma para preencher esse vácuo, para que haja uma liderança lá, e Marcos vai junto com ele. E aí os romanos ainda não tinham uma cópia do evangelho para eles. Então isso motiva Marcos a escrever um evangelho para que os romanos soubessem com mais detalhes a respeito da história de Cristo. E como Marcos fez isso? Ele ficou perguntando para Pedro como foi toda a vida de Cristo, desde o seu nascimento, tudo que Pedro sabia a respeito, e ele mesmo foi redigindo de forma organizada e compilou esse evangelho. Então o evangelho de Marcos, apesar de ter sido escrito pela mão de Marcos, digamos assim, ele é o registro do que Pedro se lembrava a respeito da vida de Cristo. Por que eu digo se lembrava? Porque nessa época o Pedro já era um senhor idoso, já provavelmente aí com seus 65, 70 anos. Então, muita coisa ele já não lembrava, já tinha esquecido, já não estava mais tão vivo em sua mente. E é por isso que ele é o menor dos evangelhos, porque ele é baseado no que Pedro se lembrava a respeito da vida de Cristo, compilado por Marcos, tá? Nós poderíamos até chamar de Evangelho de Pedro, né? Mas quem compilou foi Marcos, tá? E ele, então, Marcos era romano e escreveu seu evangelho para romanos. E qual foi a maior ênfase do evangelho de Marcos? Apresentar Jesus como servo sofredor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como servo fiel que veio para sofrer, para ser experimentado em todo tipo de sofrimento, para ser morto numa cruz como um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. Então, da mesma forma que Mateus apresenta o Messias como o leão, como o rei, o poderoso, Marcos ele apresenta pela outra ênfase, pelo cordeirinho, pelo servo sofredor que veio morrer numa cruz, né? Essa é a ênfase de Marcos. E outro detalhe, para vocês tirarem a curiosidade, dos 4 evangelhos, o evangelho que mais narra pessoas caindo endemoniadas e Jesus expulsando demônios é o evangelho de Marcos. Então Marcos ele também deu muita ênfase nessa parte de exorcismos, de expulsão de demônios, de relatos de pessoas caindo endemoniadas. Também você encontrará isso principalmente no evangelho de Marcos. Depois Lucas, ele era gentil, né? Ou seja, de ascendência grega, e ele escreveu o seu evangelho para gregos, para pessoas com cultura grega em geral. Ele também era um discípulo do apóstolo Paulo, mas ele não escreveu o evangelho apenas com base no que Paulo falou. No início do evangelho de Lucas, ele fala que ele fez um trabalho de historiador, colhendo relatos de várias testemunhas oculares da vida e obra de Jesus, que ainda estavam vivas naquela época, e a partir de todos aqueles relatos, ele os transcreveu em uma ordem o mais possível e cronológica desses eventos. E assim ele compôs o Evangelho de Lucas. Então o Evangelho de Lucas, dos 4 evangelhos, é o único que se propõe a descrever todos os eventos da vida e obra de Jesus em ordem cronológica. Os outros evangelhos não têm essa preocupação. Então, pode ser que tenha escrito coisas nos outros evangelhos numa ordem, mas que na linha do tempo ocorreu algo que é relatado depois, e depois ocorreu algo que estava relatado no começo. E por que isso? Na Bíblia, nós temos basicamente 2 estilos de escrita, o estilo grego e o estilo hebraico. O estilo grego é o que se preocupa em abordar em ordem cronológica os eventos. Mas uma boa parte da Bíblia, e também do Novo Testamento, não só do Antigo, foi escrita em estilo hebraico. O estilo hebraico é abordar os assuntos por temas. Então, ele pega um tema, trata aquele tema do início ao fim,
Depois ele vai entrar em outro tema. E aí, eventos relacionados a esse outro tema, muitas vezes, cronologicamente, se entrelaçam com eventos desse primeiro tema que ele já tratou. Mas porque ele está tratando por temas e não seguindo necessariamente uma linha do tempo. Ok? Mas Lucas, ele propositalmente quis fazer numa linha do tempo, numa ordem cronológica os eventos. E ele sempre enfatiza a natureza humana de Jesus. Ele coloca Jesus como o Filho do homem, aquele que assumiu a natureza humana em toda a sua plenitude. E por isso, o Evangelho de Lucas é o evangelho que nós mais encontraremos relatos que exaltam a natureza humana de Cristo. Então fala, por exemplo, que Jesus chorou, que Jesus teve fome, teve frio, teve sono, sentiu cansaço. Ele descreve toda a genealogia de Jesus para mostrar que Jesus tinha uma ascendência, uma genealogia, ele vinha de uma família humana, fala ali da sua mãe, do contexto familiar, mostrando, olha, ele veio como um bebezinho que se desenvolveu, foi crescendo aos poucos como uma criança, igual a qualquer outro ser humano, até atingir a maturidade. Então, Lucas ele tem muito essa preocupação de mostrar que Jesus veio a esse mundo como um ser humano exatamente igual a eu e a você, com todas as fragilidades e as mazelas de um ser humano, para que assim pudesse experimentar a humanidade em toda a sua plenitude e pudesse ser um sacrifício válido pelo perdão dos pecados da humanidade, porque ele próprio se fez um homem para isso. E por último, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi o último dos evangelhos, escrito bem tardiamente, por volta aí do ano 80 depois de Cristo, então mais ou menos 50 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, por isso ele já tem uma teologia mais bem desenvolvida do que os outros evangelhos. Esses primeiros 3 evangélicos, eles são chamados de evangelhos sinópticos. O que significa isso? Essa palavra sinóptica, ela significa vistos em conjunto. Por quê? Nenhum dos 3 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, se propõe a contar toda a história de Jesus com todos os eventos. Eles contam partes da história de Jesus para que se tenha uma noção. Então, para que a pessoa saiba tudo que de fato ocorreu, ela tem que somar a informação de todos esses evangelhos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que às vezes as pessoas falam que são contradições. Não são contradições, são apenas diferenças de relato. Vamos supor que Mateus estava ali vendo Jesus num determinado momento em que ele cura um leproso. E Pedro também estava vendo. Mas Pedro estava mais próximo e percebeu que, na verdade, Jesus curou 2 leprosos. Mas Mateus estava um pouco mais longe e não viu esse segundo leproso e só viu um. Então Mateus, nesse evangelho, vai dizer que ele viu Jesus curar um leproso. E Marcos, a partir do relato de Pedro, vai dizer que ele viu curar 2. Mas isso não é uma contradição, isso é a perspectiva do testemunho ocular de cada uma das pessoas em que o relato está sendo extraído. É a mesma coisa se você... ocorre um acidente de trânsito, num local de muito movimento. Se você pegar 10 pessoas e pedir para cada uma delas descrever o que houve, nenhuma delas contará uma história exatamente igual à outra. Elas vão dar ênfases diferentes, um vai ver coisa que o outro não viu, e assim por diante. E é por isso que os evangelhos eles se complementam uns aos outros. Todos eles têm partes da informação que somadas são a informação completa. Já o Evangelho de João, ele não se propõe muito na história, mas ele se propõe muito mais a teologia que está sendo desenvolvida ali da salvação, do sacrifício de Cristo. Então ele nem fala da genealogia de Jesus, ele nem tem a parte do sermão profético, ele tem muitos textos que Jesus fala que só tem no Evangelho de João. Então, se você pegar, por exemplo, João 6, a parte que ele fala que Jesus faz um grande discurso, só tem ali. João 10, quando ele fala, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João 17, onde Jesus faz a oração no Getsêmani. São partes que só tem no Evangelho de João.
que talvez só o apóstolo João viu, porque era mais íntimo do Senhor Jesus. E ele desenvolve isso muito bem, com uma teologia mais robusta, mais bem fundamentada, sempre focando Jesus na sua natureza divina. É o contrário do que Lucas faz. Lucas enfatiza a natureza humana. João vai enfatizar a natureza divina de Jesus. Então ele começa não falando do nascimento de Jesus humano, ele começa falando, no princípio era aquele que é a palavra de Deus, e a palavra estava com Deus e era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí no verso 14 ele diz, e este que é a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então ele já começa falando, Jesus é eterno, ele é Deus, ele já estava com Deus desde o início, ele sempre vai enfatizando a divindade de Jesus. Essa é a ênfase do Evangelho de João, né? E aí nós vemos lá no livro de Apocalipse os 4 seres viventes, que eles têm 4 cabeças diferentes, cabeça de boi, de homem, de águia e de cordeiro. Espera aí. Boi, águia, cordeiro, acho que é isso mesmo. E cada uma e leão, desculpa, lembrei, é leão, boi, cordeiro e águia, é isso mesmo. Cada uma delas está relacionada a um dos evangelhos, nós podemos chamar que são as 4 faces de Cristo. Por quê? Cada um é uma ênfase da pessoa do Messias. Então, o Messias em Mateus, ele é o leão, ele é o rei dos judeus. O Messias em Marcos, ele é o cordeiro, ou o boi, o animal de sacrifício. Ele é o servo sofredor que veio morrer pelos pecados da humanidade. Em Lucas, Jesus é o homem, é o ser humano que assumiu a nossa humanidade de forma plena, com todas as suas fraquezas, para que pudesse experimentar tudo que um ser humano experimenta e ser um substituto válido para nós, e poder também ser o nosso intercessor. E em João, Jesus tem a sua divindade enfatizada. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Eterno, que já existia, que sempre existiu. E é esse Deus Todo-Poderoso que se fez carne para habitar entre nós, cumprindo ali a profecia de Isaías 7,14, o Emanuel, né? Então, esses são os evangelhos que se autocomplementam e narram a vida e a história de Jesus. E aí, de uma forma bem breve, eu vou mostrar aqui as divisões dos evangelhos. Então, Mateus, capítulos 1 e 2, genealogia, nascimento e infância de Jesus. Capítulo 3, João Batista e batismo de Jesus. Capítulo 4, tentação de Jesus e início de seu ministério. Capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha, é um texto bem conhecido também. 8 a 16, curas, sinais e ensinamentos de Cristo. E ali em Mateus 16, ele já começa a revelar o plano da igreja, quando ele está ali num barquinho junto com os discípulos, né? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu fundarei a minha igreja. Capítulos 17 a 20, nós temos o episódio da transfiguração, que também é bastante importante, curas e ensinamentos. 21 e 22, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mais alguns ensinamentos. 23, uma exortação contra os judeus. 24 e 25, seu sermão profético e os ensinamentos escatológicos. 26, a conspiração contra Jesus, a ceia, traição e a prisão de Cristo. 27, julgamento, crucificação, morte e sepultamento. E 28, que é o último, ressurreição e a grande comissão. Essa é a sequência do Evangelho de Mateus. Depois em Marcos, que é o menor, tem apenas 16 capítulos, 1 e 2, preparação, batismo, início do ministério e curas. 3 a 8, curas, ensinamentos e sinais. 9 e 10, transfiguração, curas e ensinamentos. 11 e 12, entrada triunfal e mais ensinamentos, em paralelo com Mateus 21 e 22, 13, sermão profético, ensinamentos escatológicos, que é paralelo com Mateus 24 e 25. Depois, capítulo 14, conspiração, ceia, traição e prisão de Cristo. Capítulo 15, julgamento, crucificação, morte e sepultamento de Jesus.
E por último, capítulo 16, ressurreição, a grande comissão e a ascensão de Jesus. Depois nós temos Lucas. Lucas é o segundo maior evangelho, com 24 capítulos. Ele segue, lembra que eu falei, ele procura seguir os eventos em uma ordem cronológica. Então essa primeira, na ordem de Lucas é assim: capítulos 1 e 2, preparação, nascimento e infância de Jesus. Capítulo 3, João Batista e batismo de Jesus. Capítulo 4, tentação de Jesus lá no deserto e início de seu ministério. Capítulo 5 até o capítulo 8, verso 27, curas, sinais e ensinamentos de Cristo. Capítulo 8, 28 até o 19, 27, transfiguração, curas e ensinamentos. Capítulo 19, 28 até o 20, entrada triunfal e ensinamentos. No 21, sermão profético e ensinos escatológicos, que é paralelo em Mateus 24 e Marcos 13. Depois do capítulo 22 de Lucas, nós temos a conspiração, ceia, traição e prisão de Jesus Cristo. Capítulo 23, julgamento, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Capítulo 24, ressurreição e grande comissão e ascensão de Cristo. E por último, o Evangelho de João. Nós temos aqui capítulo 1, origem e encarnação do Logos, do Verbo Divino, e início de seu ministério. Capítulos 2 até o 10, curas, ensinamentos e sinais. Capítulo 11 é um capítulo bastante conhecido, a morte e ressurreição de Lázaro. Capítulo 12, a entrada triunfal e os ensinamentos. 13 a 16, comunhão, ceia e ensinamentos. Capítulo 17 é um dos trechos que só tem em João, a oração que Jesus faz no Getsêmani. Capítulo 18, traição, prisão e julgamento de Cristo. Capítulo 19, morte e sepultamento de Jesus. E aqui eu coloquei capítulo 20, mas na verdade são capítulos 20 e 21, João tem 21. Ressurreição e aparições de Jesus e encerramento. Tá? E assim termina o Evangelho de João, e é interessante que no finalzinho de João, o apóstolo diz assim, que isso é apenas uma parte do que Jesus fez em sua história e ministério, que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo caberia tudo o que Jesus fez. Eu gosto muito dessa forma como ele encerra. Aqui nós terminamos esse primeiro estudo de bibliologia do Novo Testamento sobre os Evangelhos. Vamos fazer uma oração para poder encerrar esse estudo. Senhor Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ministrar esse estudo. Peço para que abençoe cada um dos que estão ouvindo essa mensagem e dos que ainda haverão de ouvir, Senhor, para que essa mensagem penetre profundamente na mente e no coração de todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, para que elas creiam, para que elas vejam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que se fez homem e experimentou a humanidade para vir a esse mundo, morrer como um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. E todo aquele que crê que Jesus morreu como um sacrifício perfeito e ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está à destra do Pai intercedendo por nós, tem a vida eterna. Então, eu peço para o Espírito Santo de Deus, para que por meio dessa mensagem toque em muitos corações, para que eles venham a crer que a salvação só existe em Jesus Cristo e que não há nenhum outro nome dado no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual as pessoas podem ser salvas. Muito obrigado, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço pela sua presença, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.